Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Palmamania para Jesus. Existe no meio evangélico brasileiro uma palmamania para Jesus, ou seja, bater palmas para Jesus virou mania na hora do culto. Muitos pastores incentivam os crentes a darem uma salva de palmas para Jesus no momento do culto. Eles dizem que essa atitude é correta, é bíblica. Meus irmãos, é verdade sim que encontramos palmas na Bíblia Sagrada. Na Bíblia encontramos a natureza batendo palmas. E Salmos 98:8 diz: os rios batem as palmas, regozijem-se também as montanhas. Isaías capítulo 55, verso 12 diz: os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Precisamos entender, meus irmãos, que a Bíblia é repleta de várias retóricas, de várias figuras retóricas. Você encontra nas Escrituras figuras retóricas como prosopopeia, metáforas, metonímias, parábolas, alegorias. Então, quando em Salmos 98:8, em Isaías 55:12, dizem que os rios e as árvores baterão palmas, é evidente que aqui nessas passagens se trata de uma figura chamada prosopopeia. Ou seja, aos rios e às árvores atribuem-se mãos. Isso é uma figura chamada prosopopeia. E ninguém nunca viu rios e árvores batendo palmas e montes se regozijando. Trata-se, portanto, de uma linguagem figurada para descrever algo que ainda vai acontecer. E quando acontecerá isso? Quando é que vai haver essa manifestação de regozijo da natureza? O versículo 9 do capítulo 98 de Salmo, o versículo seguinte diz: quando ele vier para julgar a terra com justiça e os povos com equidade. Portanto, nesse dia, a natureza toda se regozijará, haverá um júbilo cósmico quando o Senhor se assentar no trono do seu próprio universo. Então, tanto em Salmos 98:8 como em Isaías 55:12, trata-se aí de uma figura de louvor que toda a criação deverá prestar diante da face do Senhor pelos seus grandes feitos. Mas isso é uma figura, é uma retórica de figura, é uma prosopopeia. Meus irmãos amados, é preciso entender que nós não podemos usar uma figura para justificar os aplausos para Jesus Cristo na hora do culto. Alguns usam Ezequiel 6:11 para justificar as palmas para Jesus. É preciso entender o contexto do capítulo 6 de Ezequiel. Ezequiel dirige-se ao profeta, Deus dirige-se ao profeta Ezequiel e manda que o profeta profetize a casa de Israel. Por quê? Porque Israel dedicou a sua adoração a outros deuses. E no versículo 11 do capítulo 6, Deus ordena que Ezequiel abater com a mão e o pé como sinal de indignação pelo pecado de idolatria da nação. Então não se pode tomar essa passagem de Ezequiel 6:11 para justificar palmas para Jesus. Outras pessoas usam Jó 27:23 para justificar os aplausos para Jesus. Diz assim, Jó 27:23, cada um baterá palma contra ele e assobiará, tirando-o do seu lugar. Meus irmãos, precisamos entender o capítulo 27, o contexto ali. O contexto de Jó 27
é em relação ao destino final dos ímpios. Então, quando as pessoas virem a severidade de Deus sobre os ímpios, aqui está dizendo que baterão palmas em dissabor, em desagrado, em reprovação contra o ímpio. Portanto, o mesmo ocorre lá em Naum, capítulo 3, versículo 19. O contexto também do capítulo 3 de Naum é exatamente com respeito à ruína inevitável da cidade de Nínive. A ferida incurável de Nínive seria recebida com aplausos de todos. Diz assim: todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Portanto, meus irmãos, tanto em Jó, capítulo 27, versículo 23, e em Naum 3,19, o sentido das palmas é de dissabor, de indignação, de reprovação. Ali, a cidade de Nínive, e de reprovação ao ímpio, no caso de Jó. Algumas pessoas usam também Lamentações 2,15 para justificar o aplauso para Jesus. Diz assim Lamentações: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e maneiam a cabeça contra a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominava-se perfeita em formosura, alegria de toda a terra? Aqui, as palmas aqui são daqueles que zombaram da ruína de Jerusalém. Portanto, ninguém pode tomar Lamentações 2,15 para justificar as palmas, os aplausos na hora do culto para Jesus. Porque aqui em Lamentações diz respeito aos aplausos de zombaria pela ruína, pela agonia de Jerusalém. Ezequiel 25,6. Algumas pessoas usam Ezequiel 25,6 para justificar as palmas para Jesus. Precisamos entender que aqui Ezequiel se refere aos amonitas. Porquanto bateste com as mãos e panteaste com os pés, e com todo desprezo o teu coração te alegraste contra a terra de Israel. Aqui se refere aos amonitas por eles terem zombado, se regozijado com o mal causado a Jerusalém. Portanto, nessa passagem de Ezequiel 25,6, nós temos palmas no sentido de zombaria. Portanto, é descabido usar Ezequiel 25,6 para justificar as palmas para Jesus. Em Jó 34:37, algumas pessoas dizem: pronto, podemos usar Jó 34:37, que diz: porque ao seu pecado acrescenta a transgressão entre nós. Com desprezo, bate ele palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Meus irmãos, aqui é preciso entender, é Eliú. Eliú sustenta que Jó não havia aceito a verdade de que Deus é justo. E demonstra rebelião contra Deus através de aplausos. Então, no caso aqui, de Jó 34:37, no caso aqui, o bater palmas tem a conotação de desprezo contra Deus. Portanto, meus irmãos, não tem como usar Jó 34:37 para defender aplausos para Jesus. Algumas pessoas usam também 2 Reis capítulo 11, versículo 12, para dizer que podemos bater palmas para Jesus na hora do culto. Meus irmãos, entenda bem o que aconteceu lá no capítulo 11 de 2 Reis 12. Aqui, se você ler o capítulo todo, vai entender que o sacerdote Joiada coloca Joás como no rei de Judá. Coloca Joás no trono de Judá. Joás então é aclamado com palmas, literalmente. E as palmas aí não estão associadas a louvor a Deus, mas associada à aprovação da coroação de Joás como rei de Judá. As palmas, meus amados irmãos, implicam em uma ação que sela a aprovação, que é o caso aqui de 2 Reis. Os aplausos aplaudindo, selando, aprovando Joás como rei de Judá. Escute bem o que eu vou dizer. Jesus não precisa de palmas no sentido de aprovação.
pela sua atitude de nos ter salvado na cruz. Por quê? Porque a salvação é um ato da soberania divina. E eu digo mais, quem é a criatura para aprovar ou reprovar o Criador de todo o universo? Portanto, veja bem, quando Jesus realizava curas e milagres diante de multidões, nós não vemos nenhum registro na Bíblia que as pessoas que quando contemplaram as curas e os milagres de Jesus, não vemos registro das pessoas batendo palmas para Jesus. Algumas pessoas dizem assim, não, é possível bater palmas para Jesus na hora do culto, porque Deus bateu palma. É verdade, sim. Se você for olhar, Ezequiel 21, 27 diz, e também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação, diz o Senhor. Deus bateu palmas. É preciso entender, irmãos, que Ezequiel usa de várias ações simbólicas interrelacionadas, que representam a indignação e o julgamento de Deus contra Jerusalém. Se for olhar aqui o contexto, Deus batendo palma, veja bem, Jerusalém tinha se tornado uma cidade violenta e a imoralidade era generalizada na cidade. Ezequiel então usa uma ação simbólica, o bater as palmas uma na outra, significando reprovação, significando a indignação de Deus pelos pecados de Jerusalém. Meus amados irmãos, não tem como justificar palmas para Jesus na hora do culto. Aliás, no Antigo Testamento, todas as passagens, incluindo palmas, são atos simbólicos, com exceção de uma só, que é 2 Reis, capítulo 11, quando o sacerdote Joiada coloca Joás no trono, aí ele é aclamado com palmas. Só tem essa exceção. E não é nem louvor a Deus, é a coroação de Joás. Outras pessoas dizem, não, mas se você for olhar Salmos 47, 1, é possível bater palmas para Jesus. Porque o Salmo 47, 1 diz, batei palmas palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Meus irmãos, os versículos seguintes explicam o versículo 1. É preciso ler o resto do versículo. O versículo 2 diz, o Senhor é o grande rei de toda a terra. Temporariamente, escute bem, Satanás é o príncipe deste mundo. Mas haverá o dia em que o Senhor Deus tornar-se-á real e permanente rei de toda a terra. No versículo 3, o seguinte, diz, o Senhor nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Isso não aconteceu ainda. Isso vai acontecer. Então, se você analisar Salmo 47, até o versículo 9, do 4 ao 9, tem louvores a Deus. E lá no 9, o último versículo diz, os príncipes dos povos se reúnem. Isso acontecerá no futuro. Quando? Quando Jesus voltar. Portanto, escute bem, o Salmo 47 não dá para usar justificando bater palmas para Jesus na hora do culto. Por quê? Porque o Salmo 47 é um salmo profético. É uma descrição do milênio. Nesse período aí do milênio, os homens redimidos, bem como toda a natureza, entoarão grande júbilo de louvores a Deus. E é nessa ocasião, aí sim, ocorrerão os aplausos literais de júbilos pelos grandes feitos do nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, pastor que está me ouvindo, não há na Bíblia uma palavra sequer que autorize aplausos literais para Jesus antes dessa ocasião do milênio. Não tem. Quem bate palmas para Jesus se precipita. E as Escrituras não autorizam essa precipitação. Se você for para o Novo Testamento, não encontramos atos de palmas para Jesus. A igreja primitiva não bateram palmas para Jesus. Os grandes reformadores nunca bateram palmas para Jesus na hora do culto. Isso é irreverência, isso é antibíblico,
Portanto, pare com isso, pastor. É hora de você estudar a Bíblia para não ficar induzindo o povo a esse ativismo emocional de bater palmas para Jesus. Isso não é bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém. Muito obrigado.